Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre rotina acadêmica, organização quando você entra em um programa de mestrado. Nós vamos falar isso em cima da pergunta do Rodrigo Rocha, mas é muito importante que você veja esse vídeo até o final, porque se você está pensando em entrar em um programa de mestrado, isso aqui vai fazer toda a diferença no seu caminhar desse programa. O Rodrigo colocou o seguinte: olá, eu tenho uma dúvida. Obtive aprovação no programa que escolhi. Daí ele colocou, bom, ele foi aprovado e dentro do programa que ele queria. Daqui eu vou fazer um aspas para falar parabéns, Rodrigo. Aproveite essa etapa, aproveite para você se deixar levar por esse tempo de profunda aprendizagem. Aí ele colocou assim: devo fazer tudo primeiro no primeiro semestre em relação às disciplinas optativas que tiver ou fazer apenas uma nesse começo? Então vamos lá. No programa de mestrado são créditos, nós chamamos de créditos. Então você vai precisar cumprir um determinado tipo de crédito. Então você vai ter que escolher algumas aulas obrigatórias. Então, por exemplo, você tem que fazer 2, 3 ou 4 aulas obrigatórias, disciplinas obrigatórias. Dentre as disciplinas obrigatórias, você tem as que são obrigatórias da sua linha de pesquisa. Então você tem que escolher essas disciplinas e frequentar as aulas. E você também vai ter que escolher uma quantidade de disciplinas optativas, que são aquelas disciplinas que você acha que podem contribuir de alguma forma para a sua pesquisa. E você vai ter que escolher X. Como que funciona essas aulas? Essas aulas, elas são compostas, na maioria das vezes, de formato expositivo. E o professor de pós-graduação, ele não é igual ao professor da graduação, que vai dar avaliação, que vai te dar um trabalho para você fazer fechado. O professor de pós-graduação, ele vai expor muito forte um determinado assunto e na maioria das vezes você vai ter que fazer seminários de pesquisas, escrever um artigo científico daquela matéria, entregar algum tipo de relatório específico. Os trabalhos da pós-graduação, em sua grande maioria, costumam ser diferentes da graduação. Muitos professores ainda, nesse sentido da pós-graduação, vão pedir que você relacione a sua pesquisa com a matéria, até para que você desenvolva materiais aonde você possa, se não publicá-los, pelo menos aproveitar para exercício, para a concepção da sua dissertação. Nesse sentido, você vai ter que traçar algumas estratégias específicas. E essas estratégias vão ser modificadas de acordo com a sua realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que teve que sair de um estado para o outro, de uma cidade para outra para frequentar as aulas, e se você tem condições de fazer isso tudo de uma vez, é melhor, porque você pode ficar 6 meses dedicado ao estudo e depois você regressa ali para sua vida normal e consegue só desenvolver sua dissertação da onde você estiver. Se você é uma pessoa que já tem um orientador, o ideal é que você converse com seu orientador como ele costuma trabalhar, porque tem orientador que vai preferir também que você faça todas as matérias obrigatórias, optativas, todas as exigências do programa e depois você se dedique só à sua dissertação e à sua tese. Tem professor que já gosta de orientar no primeiro semestre e aí você não vai conseguir se dedicar muito, porque você vai ter que produzir e ele vai fazer esse acompanhamento. E aí você vai ter que ir fazendo durante esse período de 1 ano e 1 ano e meio as atividades. O que você vai ter que lembrar aqui nesse processo de organização de agenda, além da sua agenda pessoal? No programa de mestrado, você passa um período fazendo essas disciplinas. Essas disciplinas, elas têm que ser cursadas e você vai escolher dentro da sua grade, dentro da sua disponibilidade de horário, dentro da sua capacidade. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela é professora e ela pediu afastamento. Então, nesse afastamento, ela conseguiu um afastamento só de 1 ano e o mestrado são 2 anos. Então, o que ela fez? Ela pegou todo o primeiro semestre, fez todas as disciplinas que ela precisaria e no segundo semestre ela já começou a desenvolver a dissertação
dissertação dela, já adiantou bem, adiantou projeto, adiantou parte teórica, para que ela consiga, quando ela voltar a trabalhar, uma agenda só para finalizar o trabalho. Então, vai depender da sua capacidade de organização e do seu contexto, tá? Agora, o que eu estava falando é que você vai ter que dedicar 2 momentos. Um momento para essa parte de matéria obrigatória. Nessas matérias obrigatórias e optativas, nas disciplinas que você fizer, você vai ter que ler muito. Então, você vai ter que ter uma dedicação para abrir a sua cabeça muito grande. Existem professores que passam cerca de 50, 60 páginas para você ler durante uma semana, porque na próxima aula você vai ter que comentar. Então, veja, se você faz 5 disciplinas, são 300 páginas que você vai ter que ler numa semana. Então, vai depender muito de como o seu programa funciona. É importante também você conversar com pessoas que já tiveram aulas com esses professores para ver se você vai conseguir dar conta dessa agenda. Às vezes pode acontecer que não, às vezes ok, você está nesse momento aproveitando para realmente expandir a cabeça, e às vezes você não vai conseguir. Tem professores que exigem mais demanda, tem professores que exigem menos demandas. Então tem professores que você vai ter que ler o texto de todo mundo para completar, e você vai ter que fazer uma aula durante essas apresentações. E uma aula de pós-graduação você tem que ter um conhecimento bem profundo para não pagar mico, né? Vamos combinar, para não pagar mico ali perante a turma. Bom, agora como que você terminou essa parte dessas disciplinas, como que é a outra dinâmica? A dinâmica desse lado, que é a dinâmica que mais vai contar para você ter o título de mestre, é a dissertação. A dissertação, o seu trabalho final, ele é o grande motivo por que você está no mestrado. Então, embora você tenha que fazer essas matérias para você expandir, para sua cabeça se enriquecer, para você conseguir articular pesquisas, autores, entender metodologia, entender seminário de pesquisa, tudo isso, por outro lado, você tem a obrigação de passar pelo processo da banca 2 vezes. Então, você vai ter que preparar um material para qualificar. Esse material vai ter que ser aprovado pelo seu orientador. Ele vai ter que assinar. Então, existe vários processos de orientação. Você tem um período, tá, para qualificar. Então, a média dessa qualificação é que ela ocorra ou no 12º mês ou no 18º mês do programa de mestrado. E aí você vai ter que apresentar o seu trabalho para uma banca. A gente está falando de um trabalho de mestrado. Um trabalho de mestrado finalizado, ele costuma ter cerca de 100 a 150 páginas. Embora a CAPES peça que os professores não passem de 120, a gente percebe que às vezes passa, e é assim que funciona. Então você tem que ver que você vai ter que construir para qualificar, para apresentar para uma banca, cerca de umas 50, 70, 80 páginas. Então, você vai ter que não só escrever esse texto, mas você vai ter que ter problema, vai ter que ter objetivo, vai ter que ter justificativa, vai ter que ter preparado o artigo, vai ter uma produção intensa. Então, esse momento da dissertação realmente é o que vai exigir de você bastante num programa de mestrado. Então, às vezes é bom você terminar as matérias e depois ficar dedicado só a isso. Às vezes não. Às vezes as matérias fazem com que você se impulsione a desenvolver textos para a sua dissertação. Então, vai depender tudo da onde você está e da estratégia que você vai traçar com seu orientador. Isso é muito importante. Essa estratégia é fundamental para que você consiga trabalhar dentro de uma linha e de desenvolvimento. Isso é importantíssimo porque você tem esse prazo. Depois que você passar pelo processo de qualificação, que é essa apresentação para a banca, aí você vai ter o prazo para defender esse material, que é o trabalho final, que é atender todas as observações da banca para você apresentar, e aí sim você vai ser um mestre. Então é um processo que tem que ser acompanhado, tem que ter exigências prévias. Por exemplo, para qualificar, você tem que ter feito todas as disciplinas do programa. Então, você não pode qualificar se você não fez as disciplinas. Tem programa de mestrado que você só consegue qualificar se você tiver publicado um artigo ou enviado um artigo para publicação. Tem programa de mestrado que só vai deixar você qualificar se você participou de um congresso, ou de um simpósio, ou de um colóquio. Então, você tem que entender o que você precisa para qualificação e para conseguir passar por esse processo.
Além disso, esse trabalho que você vai apresentar tanto na qualificação quanto na defesa tem que ser enviado para a banca 20 dias antes, porque eles precisam ler para fazer as anotações no seu material. Então, esse processo você tem que saber bem claro para você se organizar e não perder prazo. Quanto mais prazo você tiver no programa de mestrado, melhor você vai conseguir aproveitar essa etapa. São só 2 anos, vale a pena você dar uma suspendida em outros projetos e aproveitar da melhor forma esse momento, porque você vai expandir muito a sua cabeça. Eu espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!